Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre os números romanos e os séculos. Esse vídeo vai orientar a nossa atividade aí dessa semana. Então, antes de falar dos séculos, vou retomar aqui com vocês quais são os algarismos romanos, né, os números romanos. Então, para os algarismos romanos, a gente tem algumas das nossas letras do alfabeto, tá? Então, a gente tem a letra I, que vai representar o número 1, a letra V, que vai representar o 5, a letra X, que vai representar o 10, a letra L, que vai representar o 50, e a letra C, que vai representar o 100. Tá bom? Então, a simbologia utilizada aqui para os números no algarismo romanos eram letras. E uma outra regra que eu tenho que destacar aqui que é importante é que as letras I, X e C, elas podem repetir 3 vezes num determinado número, certo? Já a letra V e a letra L, elas só podem repetir uma vez, tá bom? Então, por exemplo, eu posso utilizar aqui a letra I uma, duas vezes, a letra V apenas uma vez, tá? E aí a gente vai fazer combinação dessas letras para formar números romanos. Aí a gente tem mais algumas regrinhas que eu vou destacar aqui mais à frente, ó. Então, como é que ficaria o número 1 em algarismo romano? Então, o número 1 ficaria apenas a letra I, que corresponde ao número 1, tá? Então, lembra que a gente não tem aqui, ó, um símbolo para representar o número 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Para representar o número 2, eu vou repetir 2 vezes a letra I. Tá? Então, a gente fala que o sistema de numeração romano ele é aditivo. Então, a gente vai somar as imagens. Se essa imagem aqui vale 1 e essa vale 1, então 1 mais 1 vai ser igual a 2. Certo? E a mesma coisa funciona para o 3. Ó. O número 3 é a repetição de 3 vezes a letra I. 1 mais 1 mais 1. Então, aqui um total dá número 3. Só que, conforme eu falado anteriormente, a gente não pode repetir a letra I mais do que 3 vezes. Né? Então, por exemplo, para representar o número 4, eu não posso fazer I e colocar mais um I aqui. Então, para o número 4, o que eu teria que fazer? Vou voltar aqui, ó. Vou pegar o próximo algarismo. Então, depois do I, eu vou ter o V, que representa 5. Certo? Então, para representar o 4, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a letra V, que representa o 5, e ao lado do V eu vou colocar a letra I, tá bom? Então vai ser assim, ó, se eu coloco essa letra I à direita do V, eu vou somar. Se eu coloco à esquerda do V, eu vou subtrair. Então, a letra I, que é menor do que a letra V, né? Então a letra I representa 1 e a letra V representa 5. Então, conforme 1 é menor do que 5, quando ele está à esquerda, ele só pode repetir uma vez. Então, à esquerda, o I só repete uma vez. À direita, ele pode repetir até 3. Tá bom? Então, ficaria assim, ó. Conforme o I é menor que o V, né? 1 é menor do que 5, então a gente vai subtrair. Vai fazer assim, ó. 5 menos 1. Vou pegar a letra V, que é o 5, menos o I aqui, que é o 1. Então, vai ficar 5 menos 1 é igual a 4. Então, a representação do 4 em algarismo romano é IV. Aí, conforme a gente tem um símbolo já para o 5, né? Vai ficar apenas V, ó. V é igual a 5. E para representar o número 6, ó, ele fica bem parecido do 4. Ó. Vou voltar aqui o 4. Ó, o 4, a letra I fica à esquerda do V. E o número 6, ele fica à direita do V. Tá bom? E esse I aqui, à direita, eu posso fazer até 3 repetições. Tá? Então, por exemplo, eu quero 6. O 6 fica assim, ó. O V vale 5 e o I vale 1. Então, ó, 5 mais 1 é igual a 6. Certo? Então, o número 7 ficaria dessa forma. Ó. Eu tenho o V que vale 5 mais 1 mais 1. Então, ele ficaria assim, ó. 5 mais 1 aqui são 2, né? Então, 5 mais 2 é igual a 7. Então, essa é a representação do 7 em algarismo romano. E o 8 a gente segue a mesma lógica. Ó. O V vale 5, 1, 2, 3. Então, aqui ficaria assim, ó. 5 mais 3 é igual a 8. Então, essa é a representação do 8, né? V, I. Certinho? Agora, já o 9, a gente não poderia colocar um quarto I aqui para representar o 9. Porque eu coloquei aqui, ó, 3 repetições à direita. A gente só pode colocar o máximo de 3. Então, qual que é o próximo algarismo que a gente conhece lá do sistema de numeração romano? Então, a gente viu o I, o V. Agora, a próxima letra é o X, né? Então, como é que a gente faria aqui o 9, ó? Eu coloco aqui a letra X, que representa 10, e à esquerda do X eu vou colocar o número 1, que deve ficar 10 menos 1, 9, né? Então, coloquei aqui o lembrete de novo. Ó. À esquerda, o número menor só repete uma vez.
E a gente vai fazer uma subtração. Quando o número menor está à esquerda do maior, a gente subtrai. Fica assim, ó, 10 menos 1 é igual a 9. Então, note que até agora a gente está falando exclusivamente de unidades, né? Então, a gente fez as unidades do 1 até o 9. Já o próximo símbolo, que é o x, que representa o 10 é a mesma coisa que uma dezena, né? Então, x, só o x, ele vale 10. O próximo número, eu vou fazer uma separação aqui, ó. Vou deixar o x aqui, né, como dezena, e o i aqui na casa das unidades, né? Então, esse i aqui representa uma unidade. O x, por mais que ele represente 10, o 10 é uma dezena, né? Então, ele fica aqui, ó. Esse i à esquerda do x pode repetir 3 vezes. E nesse caso aqui, a gente vai somar, né? Ó, o x vale 10 e o i vale 1, vai ficar 11. A mesma coisa vale para o 12, ó. O x aqui vale 10 e i são as unidades. Eu vou ter aqui, ó, 10 mais 2, né? 10 mais 2 é igual a 12. Então, notem que o i ele pode fazer 3 repetições. Então, até aqui eu fiz 2 para representar o 12. E agora, para representar o 13, eu vou fazer 3 repetições aqui da letra i, ó. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, eu tenho aqui a soma 10 mais 3. Certo? Então, 10 mais 3 é 13. A representação do 13 é x, i, i. Já o 14, olha só, eu fiz a separação, no 14 fica mais claro porque é porque da separação, ó. O x representa uma dezena, tanto o i quanto o v, eles são menores do que o x, certo? Eles têm que ficar à direita do x. Só que aqui, notem que a sequência tem que ser sempre assim, do algarismo maior para o menor, né? Então, teria que ser x, v, i. Se o algarismo menor está antes do maior, a gente vai ter que subtrair aqui, ó. Então, o x vale 10. Esse 1 aqui, eu tô falando assim, ó, tira 1 do 5. A gente vai ter que subtrair. 5 menos 1, né? Vai ficar 4. Então, ó, 5 menos 1 é 4. E esse resultado que deu aqui, ó, do IV, que é o 4, a gente soma com o x, que vai ficar 14. Certinho? E depois a gente tem o número 15, ó. Quem é o 15? O x e o v à direita do x, tá? Coloquei uma observação, ó. Não colocamos algarismo v, l e d à esquerda de um algarismo maior. Por exemplo, o v não pode ficar à esquerda do x. Porque se eu pegar esse v aqui e colocar à esquerda, né, no entendimento pelas regras, a gente teria que ficaria 10 menos 5. Só que 10 menos 5 é 5. E a gente tem um algarismo já para representar o 5, tá? Então, para essa regra de colocar a esquerda no maior, não vale para o V, para o L e para o D, que é o 5, o 50 e o 500. Tá bom? Senão a gente vai ter mais de uma representação para um número. Então, beleza. Aqui nesse caso ficou 10 mais 5, né? Que é igual a 15. O 16, ó, eu tenho o x aqui na dezena, né? As unidades, ó, 5 mais 1. A gente vai somar, porque o número menor está à direita do 5. Então, esses dois juntos aqui nas unidades dá 6. Somando aqui com 10, 10 mais 6 formou 16. Então, 16 é x, v, i. E aí, a gente vai ter o 17, né? Onde o i vai repetir duas vezes. Então, fica assim, ó, 5 mais 2, 7, né? E depois a gente vai ter esse 10 com 7, que vai dar 17. O 18, né? Então, lembrando que esse i aqui só pode repetir até 3 vezes à direita. Então, fica assim, ó. Eu tenho aqui o 5 mais 3, que vai dar 8. E depois eu pego esse 8 e somo com esse x aqui para dar 18. E aí, seguindo aqui, eu vou ter o... Opa! Aí eu vou ter o 19, tá bom? Então, toma muito cuidado quando for fazer o 19, para não colocar esse i antes desse primeiro x aqui, ó. Tá bom? Porque eu tenho aqui, ó, esse x que representa uma dezena, e esse ix, ele representa as unidades, tá bom? Se esse x estiver junto com esse x, é 20. Se o algarismo menor está à esquerda de um algarismo menor, a gente vai fazer a subtração. Então, fica assim, ó, 10 menos 1, que é 9, né? E depois esse 9 a gente junta com esse 10 aqui, tá bom? Então, de novo, ó, esse i, ele não pode vir aqui, ó, antes desse x, tá bom? Então, ficaria assim, ó, ixx é como se eu estivesse fazendo 10 menos 1 na dezena, que ficaria 9, né? E esse x na unidade, só que eu não tenho como representar 10 nas unidades, que as unidades vai de 0 até 9, né? Desculpa, de 1 até 9. Que aqui nesse caso o sistema de numeração romano não admite um algarismo por 0, né?
Então, a forma correta de representar o 19 é x e x. Certinho? E aí vem a nossa atividade. Ó. Nossa atividade é o seguinte, você vai fazer uma tabela, tá? Vai colocar aqui, ó, ano inicial, ano 1, ano final, ano 100. Ou seja, o século começa no ano 1 e ele termina no ano 100. E você vai representar esse século com o algarismo romano. Vai ficar assim, ó, século I. Notem que eu destaquei aqui o século final com o número 1 e aqui coloquei esse número 1 em algarismo romano, tá? Na próxima linha, quem que vai ficar? Então, ó, o ano final acabou com 100, a próxima linha vai começar com 101. O que é esse 101 aqui, ó? Esse 101 é esse número de cima mais 1, certo? Opa, mais 1. E aí eu vou colocar o primeiro número 101 e o número de baixo, quem que vai ser? Vai ser esse número de cima aqui, o 100 mais 100, tá bom? Então, ó, essa linha aqui vai ficar assim, ó. Esse número de cima mais 1. Então, se aqui é 200, aqui vai ficar 201. E aí, o de baixo do 200, eu vou somar 100, ó. 200 mais 100 vai ficar 300, certo? Qual que vai ser o meu século aqui, ó? Vou olhar esse primeiro número, né? Vou desconsiderar esses dois aqui, ó. E vou representar 1, 2, 3. Então, você vai escrever os números até o século atual que a gente está. Que isso vai ser importante para vocês lá em História. Certinho? Bem, espero que tenha ficado claro aí, que vocês tenham entendido a atividade. Até um próximo vídeo. Forte abraço.